Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre aqui, remotamente, mas gostaria de agradecer o Matheus Magno. Ele é CEO da Sambatec, a Samba Digital, a Sambatec. E eu, como sempre, eu sempre peço para o convidado se apresentar, porque acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar, tá? Então, Matheus, seja bem-vindo. Por favor, nos conte um pouquinho da sua história, o que é a Sambatec, né? O que ela faz, enfim, vamos bater um papo aí. Legal, Ricardo. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui, já agradecendo aqui essa iniciativa brilhante de vocês de levar conhecimento, né, aproximar para todos que estão nos ouvindo aqui soluções, né, e gerar valor para todo mundo, porque o importante é isso, né, a gente compartilhar conhecimento que gera valor, que transforma. Bom, meu nome é Matheus Magno na Samba, ficou como Magno, porque quando eu entrei tinham muitos Matheus, então ficou mais fácil achar pelo sobrenome, né? Ainda era ali no presencial, né? Então, a gente tinha diversas pessoas ali que acabavam tendo o mesmo nome e gerava essa necessidade de a gente saber quem é quem. Eu sou profissional que comecei como desenvolvedor na minha carreira, em indústrias de telecomunicações, né? Trabalhei bastante aqui em operadores de telecomunicações, e aí depois fui ajudando as áreas de negócios, né? Então, a partir do desenvolvimento, de criar soluções, ajudando a desenvolver produtos, desenvolver soluções, né? Fui aí para posições de gerente de projeto, depois fui para engenharia, né? E aí estava muito próximo das áreas de negócios, em um dado momento da minha carreira, vou para a área de novos negócios, onde o grande objetivo dele era pensar produtos, soluções digitais que pudessem aumentar, naquela ocasião, o consumo do tráfego GPRS. Né? Hoje, todo pacote de dados, hoje ninguém tem esse problema. Naquela época, né, que dados ainda você pagava, né, o consumo pelo tráfego GPRS, você tinha também que pensar, enquanto operadora, como potencializar novas receitas. Então, eu trabalhei também nessa parte durante um tempo. E aí conhecia pouco de cliente, né? Conhecia bastante do que o cliente queria da porta para dentro, mas não conhecia tanto de cliente, de desenvolver soluções, e quis, então, ir para a área de negócios. Vou para a área de negócios. Então, alguns anos depois, né, passando por projetos como desenvolvimento de franquias para quem quer levar negócios para o B2B, né? Também fui para a área de tecnologia, onde eu entro na Sambatec. Né? Na Sambatec, um grande desafio, o que é a Sambatec? Né? A Sambatec é uma empresa que tem hoje duas verticais, uma vertical que ela é pautada em plataforma de vídeo, né? A gente está se tornando cada vez mais um ecossistema digital, né? Então, quando eu penso na Sambatec aqui, eu quero pensar com muito cuidado aqui para que todo mundo possa ver claramente o que a gente tem, mas cada dia que passa, esse ecossistema está ficando cada vez mais robusto. Mas, fundamentalmente, né, a gente tem uma plataforma de vídeo que atende soluções desde grupos de mídia, como Globo, né, SBT, Band, Record, né, foram clientes da Sambatec, até grupos educacionais, né? E hoje, inclusive, a gente atua bastante ajudando as empresas na educação corporativa, então empresas que querem treinar as suas pessoas em qualquer lugar do mundo, utilizam plataformas como a da Sambatec. Né? Então, a gente leva tanto plataforma de vídeo, como a gente leva também soluções de LMS, LXP, né? LMS é uma sigla, né, para gerenciamento de aprendizado, né? Sistema de gerenciamento de aprendizado. E o LXP, né, é a experiência do aprendizado, a gestão da experiência do aprendizado. Então, a gente constrói soluções que permitem ser mais divertido, mais simples, mais interessante aprender. E a gente tem, então, a plataforma de vídeo que permite a gente
armazenar e distribuir conteúdos, né, a partir desse produto. Na Samba Digital, a gente entendeu que cada dia mais a gente tinha oportunidade de levar transformação digital e cultural para o mercado. E então a gente começa uma jornada lá em 2020, onde a gente, olhando para os nossos grandes clientes na Sambatec, e esses clientes, todos eles pedindo customizações, projetos, inteligência, que a gente ajudasse eles a pensar a como ir para um novo patamar, a gente, então, entendeu que a gente tinha uma metodologia própria, e a gente conseguia, então, fazer transformação cultural, transformação digital, e, inclusive, ser um executor, né, desenvolvendo e alugando times de desenvolvimento para os clientes. E aí começa uma história muito interessante, onde a gente tem uma parte de consultoria, uma parte de desenvolvimento, uma parte de cocriação, em algo que a gente chama hoje de inteligência contínua, né? Como é que a gente tem inteligência contínua. Então, chego eu lá na Sambatec, depois de passar aí pelos meus anos nas empresas de telecomunicações, com essa missão, né? Com a missão de como potencializar os negócios da Sambatec. E assim a gente começa a fazer ali, né, em 2019, 2020, né, de 2020 para 2021 a gente lança essa unidade de negócios, e dali a gente começa, então, a criar ecossistemas digitais. Né? O que a gente percebeu? Era cada vez mais possível fazer com que a gente levasse mais impacto para o mercado quando a gente pensa em desenvolver os ecossistemas digitais. E aí, naturalmente, nesse período, né, fui convidado pelo Gustavo Caetano, né, nosso fundador, a cogerir a empresa com ele. Né? Então, me tornei ele co-CEO da companhia, né, liderando executivamente também as operações do negócio. E nesse período todo, a gente tem, então, lidado com diversos, a gente estava falando aqui antes, né, Ricardo, com diversas oportunidades de aprendizado todos os dias, né? Porque a gente tem aqui um conjunto de conhecimentos, mas que eles sozinhos, eles vão ficando depreciados, mas eles junto com o cliente, eles vão ficando atualizados, vão ficando modernizados. E aí a gente, todos os dias, a gente tem levado esse conhecimento para o mercado, e assim a gente tem feito diferença, né, na vida de muitas empresas que estão na indústria, inclusive Sim. Aqui, eu acho que a gente tem a oportunidade de ter algumas boas trocas aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. Sensacional, é um prazer. Eu tinha certeza que esse bate-papo ia enriquecer demais. Mas você tá me dizendo, né? Você tá contando tanta coisa. E aí começou a passar um filme na minha cabeça. E eu gostaria primeiro de perguntar de quando que é a Sambatec, quando iniciou, de fato, as operações da empresa, e qual o impacto que teve. Desculpa, mas a digitalização, acho que ela acelerou demais na pandemia. Então é difícil não falar da pandemia quando se fala de digitalização, né? Então eu gostaria de saber, assim, como que foi para vocês esse mercado, essa transformação, porque meio que obrigou todo mundo, até quem estava fechando o olho para isso, teve que meio que ser forçado, né? Exato. A Sambatec tem uma história muito interessante, que é uma história muito de coragem, quando você fala, porque o mercado moderno hoje, você precisa ter muita coragem para repensar o seu negócio, né? Sim, verdade. A concorrência vem de todos os lados, né? Você não sabe mais, não é tão previsível como era, né? Sim. Então, você tem que estar muito atento. Então, a Sambatec também tem uma história interessante, porque como é que ela começa, né? O nosso fundador, o Gustavo Caetano, ele era estagiário de uma empresa de plano de saúde muito famosa no Brasil, né? E aí, no início da carreira dele ali, ele querendo levar ideias, mudanças, numa empresa grande. E aí, né, um dia, a pessoa que liderava ele falou, Gustavo, sabe como é que plano de saúde funciona? Você pega uma carteirinha, põe na mão da pessoa e reza para ela nunca usar, né? Não fica tentando inventar muita rosa, não, porque é isso que acontece, né? E aí ele falou, não, mas eu tenho muitas ideias aqui, eu acho que a gente pode melhorar a vida do cliente, a gente pode melhorar e tal. Eu falei, então, você faz o seguinte, então, pega a sua ideia, coloca num PowerPoint, apresenta para mim, que se eu gostar, eu apresento para o meu chefe, vai apresentar para o chefe dele, vai apresentar para o outro, até se alguém gostar, né, a gente vê como é que coloca a sua ideia ali. E aí ele falou, aquilo ali era muito lento, aquilo ali não comunicava com ele, né, e aí, um dia, ele estava jogando, né, celular, né, joguinhos no celular, quando ainda era o jogo da cobrinha, né? Muita gente lembra desse joguinho, lembra? Os celulares ali. Os Nokia, né? Aqueles Nokia de uma cor só, né? É isso, exatamente. Né? E aí ele pensando assim, poxa, mas eu queria jogar outros, e não tinha uma loja
né, de jogos no celular ali, só tinha aquele joguinho ali, que vinha embarcado já no aparelho. E aí, então, ele começa a pesquisar e ver que já tem empresas de jogos fora do Brasil. Então, ele vai, né, fora do Brasil, vai a uma empresa, leva lá um plano de negócio que basicamente tinha 3 slides, que contava que nos países mais desenvolvidos, o celular avançou, as pessoas começaram a jogar mais. E aí ele olhou, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, né? E aí ele mostrou lá, isso está vendo o Brasil? Então, o Brasil é isso tudo aqui, olha quantas pessoas. Isso vai acontecer no Brasil também. E aí ele traz, então, né, vem com um contrato, e aí ele fala com o pai dele, né? Fala, pai, agora eu preciso de um amigo seu rico, para poder investir na empresa, para começar esse negócio, porque agora eu tenho uma parceria, mas eu tenho que começar essa empresa, né? Então ele deixa o mercado tradicional e começa a empreender ali agora. E aí a estratégia foi levar aquele contrato de jogos de celular para todas as operadoras de telecomunicações num formato de venda muito simples, né? Então chegou para a operadora e falava, ó, você vender 50% é seu, 50% é meu. Não preocupa muito não, né? Vamos focar aqui em a gente levar. E aí foi um sucesso. E aí a Sambatec passa a estar presente no Brasil inteiro, mas também nos principais capitais da América Latina, né? Então isso foi em 2004 que isso aconteceu. Eu estava perguntando aqui do tempo. Depois, o que começa a acontecer? O mercado tem uma barreira de entrada muito baixa. Outras empresas começam a oferecer também jogos de celular para os clientes da Sambatec, né? E aí começa uma história de muita coragem. Qual é o novo mercado? Como é que eu me transformo? O que eu vou me tornar? Né? Antes do mercado acabar, porque às vezes as empresas podem estar ali robustas, estarem bem, mas se elas não ficarem antenadas, né, parte do mercado dela vai sendo consumido, como que ela vai reagir a isso? Se ela não tiver com um olhar completamente voltado a ser relevante, né? Ser relevante, né? Porque mais importante do que você crescer em faturamento é você continuar relevante, porque aí o faturamento ainda continua te acompanhando, né? Às vezes eu converso com alguns empresários e às vezes eles falam, não, mas eu estou bem, né? Estou bem, ótimo que você está bem, você está relevante, né? Porque está bem em termos de faturamento é uma coisa, né? Agora, será que você está relevante ainda? Será que no mercado você está acompanhando as transformações? Então é muito importante, né? E a Sambatec passou por isso ali. E aí, em 2008, né, então começa uma nova jornada na Sambatec, que foi uma reflexão constatada que o mundo caminharia para vídeos. Em 2021, teria o auge do consumo de vídeos. Isso era uma tendência naquela época, né? Era uma visão. E aí, a Sambatec, então, começa a ver o YouTube e fala, eu quero fazer um YouTube para quem não vai usar YouTube. E aí, contrata ali um japa, né, segundo o Gustavo, eu quero fazer idêntico aqui ao YouTube, né, e aí ele então, desenvolve, né, uma plataforma muito parecida e para vender para o mercado corporativo. Tá. E aí, começa a levar, então, para a Band, começa a levar aí para a Globo, começa a levar para tantos outros que eu comentei agora há pouco, né, essa plataforma. E a Sambatec passa a ser reconhecida como uma das mais inovadoras da América Latina, né, e um mercado, primeiro que ela atuou, mercado de grupos de mídia, muito relevante, mercado de grandes empresas, mas poucas empresas, né, são grandes, mas são poucas, 10 do Brasil, né, 8 clientes da Sambatec já, 80% de market share, né? E aí, então, a gente passa a ter um desafio de levar, então, a Sambatec para um novo patamar. E a gente viu que o mercado de educação começava a ser um mercado necessário. Como é que a gente poderia levar o mercado de educação para a transformação digital? Tinha ali a Croton, naquela ocasião. E aí a Samba agora, né, é o parceiro da Croton para sair de 100 mil alunos e ajudá-los aí na missão de chegar a 800 mil alunos, né? Então, a gente olha a nossa solução, adapta aquela solução e entra num novo mercado, né? E aí, nesse novo mercado, a gente passa agora a poder atender a Croton, depois Grupo Ser Educacional e tantos outros grandes grupos. Hoje tem 20 milhões de alunos, né, que transacionam gente, hein? E consomem. Né? Se você pensar que tem, em média, 100 milhões, né, de pessoas aprendendo na internet, você tem aproximadamente 20% do tráfego do Brasil aprendendo em uma empresa, né? É uma baita responsabilidade, né? E muito aprendizado também. Então, a Samba é isso aí, uma empresa de 2004, né, que em 2008 faz essa mudança e depois, em 2020, faz uma nova mudança na pandemia,
preservando o negócio de vídeo, que é o que eu comentei, mas agora entrando no modelo de transformação digital também. Sensacional. Pegando um pouquinho desse gancho, Matheus, que você já explanou, né, toda o parte da funcionalidade, eu fico imaginando o seguinte: a gente trabalha com muitas indústrias que são multinacionais, ou seja, tem plantas espalhadas no mundo todo. Isso. E existe uma tendência corporativa de se as empresas que não começaram a fazer isso, no meu entendimento, daqui a pouco vão começar a desenvolver as famosas universities, que seriam pontos de apoio para transferência de conhecimento entre os próprios colaboradores mesmo, e, em alguns casos, a gente vê também a transferência de conhecimento para os aplicadores das soluções. Por exemplo, né, uma empresa que produz, por exemplo, compressor de ar-condicionado, compressor de refrigerador. Os aplicadores deles, né, que são as empresas e distribuidores que vendem esses equipamentos, que fazem a manutenção das geladeiras, dos ar-condicionados e assim por diante, né, se você instrui bem essas pessoas, você fatalmente acaba levando de forma melhor a durabilidade do equipamento, enfim, né, a confiança e tudo mais. Então, a ferramenta, pelo que eu estou entendendo, ela se aplica muito bem nesse cenário também, né, Matheus? Muito. Quando a gente fala do produto, né, da plataforma de educação e de vídeo, muito. Porque quando você pensa que você precisa treinar pessoas em algo que é repetitivo, e você precisa de ter alguém para fazer isso, né, esse alguém pode ter diversos tipos de impactos, desde custo de viagem, né, até mesmo dificuldade de agenda em estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas você pode ter o vídeo daquela pessoa fazendo aquele treinamento e impactando milhares de pessoas ao mesmo tempo, ou até mesmo aqueles que querem aprender poderem rever aquele treinamento várias vezes. Porque às vezes você tem uma pessoa que está treinando e ali aquela pessoa acabou o treinamento e foi embora, né? Você tem dúvidas, né? Como é que você consegue aproveitar, né? Até porque, via de regra, é muita informação de uma vez só, né? Quando você pega um tema que você está acostumado, é uma coisa, mas quando você pega um tema que é totalmente fora, ou totalmente, ou parcialmente fora do seu cotidiano, normalmente a pessoa não consegue absorver 100% da informação, né? Então, poder repetir isso é valoroso também, né? Exato, exatamente isso, porque é isso, né, você permite a escala do conhecimento, né, a gente até tem um propósito aqui, ajudar a levar o conhecimento a todos os cantos do Brasil. Então, você pensa, né, você tem alguém que precisa ser treinado e está num canteiro de obras, você tem alguém que está muito ali, por exemplo, numa planta que precisa ser, né, que está mais distante, né, como é que isso chegaria no mesmo nível de qualidade àquela pessoa ali, né? Então, a gente hoje ajuda por meio das soluções da Samba, né? Por meio da plataforma de educação da Samba, e até mesmo customização, né? A gente customiza, faz bastante projeto que as empresas conseguem ter, respeitando ali a sua vontade, seu desejo de ter o seu próprio sistema, sua própria plataforma digital. Legal. Você tem algum exemplo de algum case de sucesso mais corporativo mesmo, no formato que eu mencionei, ou situações diferentes, para a gente poder realmente abrir a mente do público, né? Bem legal. Tem vários aqui, né? Então, uma coisa que a gente viu, por exemplo, né, quando a gente fala de transformação digital na indústria, é que está acontecendo um movimento interessante e muito disruptivo quando a gente fala de aumentar o volume de negócios e a eficiência operacional, né, da sua planta produtiva. Então, uma das coisas, por exemplo, que é o que a gente tem visto aqui, que a gente tem trabalhado, tem uma dada indústria que ela tem a missão interna de ajudar os seus concorrentes a venderem mais. Nunca foi visto isso, né? Muito diferente isso. O que ele percebeu? O que eles perceberam? Eles eram dominantes no mercado, eles têm grandes contratos, mas existem os contratos médios, os contratos pequenos, e concorrentes, né, que não às vezes têm a mesma robustez para pegar os contratos grandes, estão ali, né, posicionados para entregar os contratos menores. O que essas empresas estão fazendo? Né? Elas estão buscando ter muito valor
por meio dos dados. Eles querem saber, não é bem o faturamento, mas quem compra qual volume. Quando que aquele cliente começa a crescer? Quando que aquele cliente passa a ficar grande o suficiente para comprar dela? E como que ela vai saber disso se ela não tiver uma estratégia mais inteligente para poder trabalhar? E aí uma das estratégias que a gente tem visto na indústria são empresas que estão construindo marketplaces digitais para vender os concorrentes. Então, para o mercado, é uma marca só, que é a marca da grande, né? Só que quem vai estar produzindo isso são as empresas médias e as empresas pequenas. Por que isso é interessante? Isso inclui em faturamento a empresa média e a pequena, isso permite com que ela aumente o faturamento e continue avançando, mas a empresa grande, essa que está fazendo esse tipo de trabalho, ela está ficando com os dados, que é o princípio do comportamento de compra daquele dado local, daquela dada região. E isso vai mudando a dinâmica estratégica daquela empresa, né? Se você sabe todo o potencial de aumento de compras de uma dada região, você sabe exatamente se você antecipa a construção de um outro tipo de fábrica, né? Se um outro tipo de unidade. E se você consegue fazer isso, principalmente controlando o volume de vendas, você sabe em um dado momento como é que você pode estar assumindo isso dentro da sua operação para que você possa ter retorno sobre esse investimento mais rápido, né? Então, uma empresa que a gente tem estado muito próximo, que a gente tem trabalhado, tem esse desafio dentro da indústria, né? Outra coisa importante, isso é da porta para fora, né? Tem também um acontecimento da porta para dentro de uma indústria muito relevante, né, de papel e de celulose, que eles estão olhando para a transformação digital, considerando hiperpersonalização do colaborador, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão olhando lá os 13 mil, né, colaboradores para cima, entendendo o seguinte: como é que a gente pode melhorar, através de tecnologia, a felicidade dessas pessoas no trabalho e diminuir custos e ser mais eficiente? Então, uma das coisas que a gente fez foi uma plataforma que hiperpersonaliza os benefícios para cada funcionário. Você imagina que quando você tem 13 mil, 15 mil, 20 mil funcionários, não é o mesmo plano de saúde que todo mundo entende ser o melhor. Não é o mesmo benefício que todo mundo entende ser o melhor, né? E aí, para a empresa, isso é um ponto de oportunidade, porque se você consegue personalizar esses benefícios, você consegue investir certo para a pessoa certa, e às vezes até mais barato, mais econômico para você. A gente criou, né, um marketplace de benefícios ali, que permite a empresa a entregar o benefício certo para a pessoa certa. Isso está acontecendo dentro da indústria, porque aí você consegue atender melhor aos interesses de quem está espalhado em vários locais aí do Brasil e às vezes até do mundo, né? E assim você consegue, de novo, por meio de dados, cuidar também do seu cliente interno. Então, eu tenho visto dentro da indústria isso, né? Outros pontos importantes têm a ver com inteligência artificial, né? Como é que você faz análise preditiva da manutenção das suas máquinas? Em vez de você ter uma pessoa que está ali sempre olhando, por que essa pessoa não está analisando o comportamento dos dados das máquinas para ajudar a ser mais produtiva, né? Então, tem uma parte que é você fazer aprendizado de máquina com base no que você tem na planta hoje, nas fábricas, e antecipar uma análise preditiva de manutenção e colocar, inclusive, parte daquelas ações, daquelas funções mais complexas ou, às vezes, mais perigosas para um robô colaborar. E aí você cuida daquela pessoa ou daquelas pessoas, né? Promove aquelas pessoas a uma função mais de análise do que uma função superoperacional. É claro que tudo isso tem a ver com o que a gente acabou de falar, capacitação, né, preparação, desenvolvimento, né, e você ganha produtividade. Então, são pontos que a gente tem visto, que é como é que desenvolve, né, uma inteligência para poder ser mais eficiente. Bom, se eu tiro uma fotografia de todos os outputs que as máquinas nos dão, né, e se por inteligência artificial eu programo um conjunto de rotinas para saber o que priorizar primeiro, ou se eu tenho uma estrutura que eu faço a gestão por internet das coisas, né, por gestão IoT, de tipos de indicadores, por tipo ali de conectores que podem queimar, por exemplo,
e você pode fazer essa gestão antecipada, você consegue ser mais preditivo sobre soluções. Então, são casos que vão desde como é que eu vendo mais de forma mais inteligente, até casos que são do tipo, como é que eu fico mais eficiente com base, né, nos dados que eu consegui coletar da minha fábrica, e como é que eu trago mais valor para as pessoas que estão comigo, para que elas possam saber que aquilo que eu estou pensando é mais personalizado para elas, e, inclusive, ter a oportunidade de ensiná-las a fazer atividades cada vez mais modernas e sofisticadas. Então, são exemplos que a gente tem atuado e trabalhado aqui. Sensacional. Todos esses exemplos que você mencionou, tem dentro do portfólio da Sambatec? Todos esses estão dentro do portfólio. A gente sempre começa, Ricardo, com uma discovery, né? Porque muitas vezes a gente chega na indústria e são tantos temas, né? Mas por onde que eu começo, né? E aí, geralmente, você tem todo mundo tem uma meta grande de eficiência operacional, em algum dado, em algum momento ali. Então, o que a gente faz? A gente começa por uma discovery. Na discovery, a gente olha 4 pilares, né? Bom, vamos fazer uma descoberta aqui, né? Discovery é descoberta. Vamos fazer a descoberta aqui. Então, vamos entender como é que estão as pessoas e as skills das nossas pessoas para a gente ser mais eficiente. É uma coisa que a gente acredita na Samba, Ricardo, que para entregar, por exemplo, 10 vezes mais resultado, né? Porque 10 vezes mais resultado no mesmo tempo, não tem jeito de fazer trabalhando mais. Falar assim, vou trabalhar demais, vou trabalhar muito mais, eu entrego 3 vezes mais, 2 vezes. Agora, 10 vezes mais, ou você vai entregar um processo novo, ou você vai entregar tecnologia nova. Sim. Né? Então, essas duas coisas têm que estar muito claras. Então, na Discovery, a gente olha isso aí, né? Pessoas, skills, que vão checar quais são os processos novos, né? Aí a gente vê a organização trabalha em silos, como é que é? Tudo por área, só as áreas que decidem, só o diretor que fala, como é que é? Né? Ou elas são colaborativas? Como é que a gente constrói um ambiente ágil de tomada de decisão, de construção de valor naquela empresa, né? Considerando as demais áreas. Então, a gente olha isso aí, né? Maturidade, people skills, organização, tecnologia. O que se tem de tecnologia na empresa? Porque muita empresa acha, eu já tenho tecnologia, tem um RP aqui, tem um CRM aqui, né? E no final, você tem uma ferramenta, né, que até usa tecnologia. Mas eu pensava, nem usa direito ainda, né? Às vezes nem usa direito, né? Exato. Perfeito, né? Então, a gente olha, por exemplo, como é que a gente maximiza os dados que são gerados dessas plataformas, né, para ajudar a empresa a ter insights antecipados que permitam tomadas de decisões mais inteligentes antecipadas, organizando o pipeline de dados delas. Então, a gente olha isso aí, tecnologia. Né? O que é tecnologia para vocês? Tem empresa que olha que é infra, né? Meus links de internet, né? E no final não é uma coisa, né? É o que você faz com aquele conjunto de temas aliados à melhor estratégia para o crescimento do seu negócio, né? Então, como é que está em termos de tecnologia, dados, como é que está em termos de estruturação para suportar, né, o crescimento por meio de processo novo ou de tecnologia nova, né? E outro ponto é processo. Os processos da empresa são fluidos o suficiente. Então, a gente tira uma fotografia na Discovery, olhando uma maturidade de 0 a 5. 0, né, nenhuma iniciativa, né, em maturidade digital. 5, total iniciativa em maturidade digital. São empresas bastante já maduras. Quando nós olhamos esses 4 pontos, a gente consegue entender, em termos de pessoas, será que as pessoas estão em 2? Né, para ir para 4, o que tem que evoluir? Qual é o plano de ação? Né, qual o banho de lógica que a gente tem que dar para as pessoas? Como é que a gente ajuda elas a ter uma visão e, de fato, uma mentalidade mais digital? Né? Então, esse é um ponto. Depois a gente olha a organização, né? A organização está mais em silos. Como é que a gente, então, traz as pessoas para uma visão ágil, colaboração, cocriação, né? Então, esse é um ponto. E a gente, então, dá também esse banho de loja, ajuda a implementação. Depois, a parte de processos. Quais são os processos que já estão assim? É assim, tem empresa que é assim, ó. O processo é assim, sempre foi assim, sempre funcionou assim. Sempre deu certo. Mas, poxa, tem que aprovar a mesma coisa 3 vezes? Tem. Mas por que não? Porque desde quando eu entrei é assim, funciona assim, é a governança da empresa. Mas será que precisa mesmo de 3 vezes a mesma pessoa aprovar a mesma coisa? Né? Pode ser mais inteligente para aprender o tempo daquela pessoa. Então, a gente olha. Os processos da empresa modernizaram o quanto que a empresa, né? É isso aí. E tecnologia, que eu comentei. Então, assim,
a gente faz essa parte, porque às vezes a empresa de fato não sabe por onde começar, que é o que você falou, né? A gente tira essa fotografia, porque aí nós damos um panorama de como ela está nesses 4 pilares. E aí a gente consegue endereçar por uma matriz de esforço e impacto, né? O que se fizer agora, com baixíssimo esforço, você tem um altíssimo impacto? Você já devia estar fazendo, mas não sabe. Vamos priorizar isso primeiro, não vai gastar nada, não vai custar nada, e você vai saber. Depois, o que é o médio esforço e um alto impacto? Se você fizer algum tipo de investimento um pouco maior, você também vai ter um impacto maior. Médio esforço, alto impacto. E o que é aquilo que, se você gastar mais energia, investir mais fortemente, alto esforço e altíssimo impacto, né? Se você sabe o que é isso, você consegue construir o seu roadmap, né, para você continuar avançando no seu desenvolvimento de uma empresa cada vez mais moderna, mais atualizada e, obviamente, né, que gere mais valor e mais relevante. Então, a gente começa fazendo isso, dando esses drivers, né? E a gente viu muitas empresas, viu, Ricardo, que em muitos momentos não aceitam a transformação. Vem o diagnóstico, é como se fosse no médico. Tem muita resistência, né? Muita resistência. Tem empresas, às vezes, que até hoje tem. Como se fosse no médico, né? E ele está te dando o seu exame, falando, ó, tem que dormir melhor, ó, tem que fazer exercício físico. E você fala, não, mas não tem não, eu sempre vivi até aqui, eu não estou sentindo nada. Então, às vezes isso acontece dentro das empresas, você dá o diagnóstico e fala, olha, é importante a gente ganhar competências aqui, soft skills diferentes. Não, tem não, as pessoas que estão aqui são ótimas. Nós temos que dar skills novos para elas, mais sofisticados para elas. Tem que ajudar essas pessoas a se desenvolver, né? Não, nossos sistemas são ótimos, compramos no ano passado. Não, mas não é comprar o sistema, é a utilização aliado à sua estratégia, né? Como que você estrutura isso? Então, tem de fato, ainda uma jornada importante para a gente fazer, principalmente nas médias. Isso que eu estou falando é mais nas médias. Empresas médias grandes e grandes, elas já estão bastante avançadas em termos de transformação digital. Então, é isso que a gente tem. Mas a gente ainda vê, mesmo nas grandes, a gente ainda acaba, às vezes, esbarrando em problema meio crítico, meio crônico, né? Exato. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas, assim, às vezes a gente se depara em coisas, igual o exemplo que você deu. Às vezes a mesma pessoa vai aprovar uma demanda qualquer, tem que passar 3 vezes para a mesma pessoa aprovar, né? Exato. Automatização do erro. Quando for implantar o ERP, o diretor na época, o gestor da época, não, eu quero assim. E aí ficou errado e se mantém errado. Então, às vezes acontece muito isso também, né? Mapeia já com o erro junto e toca o barco. O cara mandou, Exato. Né? Exato. Então, até a grande, às vezes, a gente acaba vendo. Exato. É isso mesmo. E aí a gente tem uma missão, né, Ricardo? Porque, no final, todo mundo quer acertar. Né, e ninguém faz nada por medo, incerteza e dúvida. Né? Quando você encontra medo, incerteza e dúvida dentro de um processo de transformação, isso trava. Né? Nossa, eu já sei que funciona assim, vai que eu mexo alguma coisa aqui, é na minha gestão que não vai funcionar. Né? Isso gera um impacto. Então, algo importante é ajudar, né? É ajudar esse processo a ser um processo mais leve, né, um processo mais previsível, e principalmente com isso que você falou, em vários momentos com alguns cases, mas em outros momentos com colaboração e co-desenvolvimento, né, porque quando você tem um assessment, você tem mais pessoas que colaboraram para aquela visão, isso te dá segurança de como aquela empresa está, não é mais opinião de uma ou duas pessoas, e aí se o board da empresa, se as lideranças da empresa, elas estão alinhadas para levar a empresa para um novo patamar, aí muda completamente de figura, né? Sem dúvida. Sensacional. Matheus, eu gostaria que, se você pudesse passar uma mensagem, você na posição de CEO hoje da Samba, né? Da Sambatec. Eu gostaria que você passasse uma mensagem, você como autoridade, usa esse momento para falar com os gestores e diretores industriais da importância, sim, que eu vejo que é fundamental da digitalização, da transformação digital, porque tem muita empresa hoje que só porque está usando o WhatsApp oficial, o WhatsApp Business, já acha que está digitalizado. E não é isso que acontece, sabemos disso, vai muito além, né? Todo esse poder de informação para poder realmente tomar a decisão mais estratégica através
da mineração de dados, da compilação de dados, enfim, da coleta desses dados para que realmente possa ser estudado melhor o cenário, seja ele comercial, seja ele produtivo mesmo, enfim, passa para a gente uma mensagem mesmo, para que realmente a gente incentive e estimule, principalmente a indústria brasileira, porque o Brasil, infelizmente, né, as indústrias brasileiras, infelizmente, acabaram tendo um déficit nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E o mundo foi se evoluindo, né, e a gente acabou ficando para trás em alguns aspectos. Claro que não são todos, né, não são todas as empresas, mas algumas acabaram deixando. E esse é um momento que eu imagino que seja realmente para aproveitar, né, pós-pandemia, enfim, para realmente digitalizar e ir aprimorando isso daí. Sem medo de errar, né? Muito importante, porque verdade. Faz parte, né? Eu acho que o ponto é errar pequeno, né, e tentar errar rápido, né? Exato. O ponto importante, Ricardo, é ter em mente que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de transformação, a gente tem que ter na mente algumas coisas. Primeiro né, a gente tem que tirar atrito ou reduzir um atrito, né? Então, assim, por que eu vou transformar alguma coisa? Porque hoje em dia, quando você tira atrito ou reduz atrito na sua relação com o seu cliente, na sua relação com o seu fornecedor, na sua relação com o seu funcionário, isso cria impacto, né? Hoje todo mundo quer algo que seja mais livre de atrito, né? Em qualquer perspectiva, você quer que seja mais simples, né, de você operar, mais simples da solução chegar. Então, o primeiro ponto é ter em mente um foco de como é que eu tiro atrito ou reduzo atrito, né? Então, quando eu tenho um problema em mente que eu quero transformar, para que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou fazendo isso? Então, um porquê forte, tem que ser isso. Tirar atrito, né, reduzir atrito e melhorar uma experiência que já for boa ou incluir uma experiência que seja excepcional, né? Porque quando você fala hoje, por que eu vou transformar? Porque quando você tem algo que é com menor atrito e com maior experiência, você gera mais impacto. E quando você gera mais impacto, você gera mais receita. Se você gera mais receita, você cresce. E se você cresce com impacto, você, inclusive, tem o cliente como fã da sua marca, da sua empresa. Se você tem um cliente como fã da sua marca, da sua empresa, você tem um crescimento orgânico. Um crescimento orgânico é mais barato, ele é mais inteligente, ele é mais impactante. Então, é muito importante que a transformação ela não seja reduzida a uma ferramenta, mas que ela tenha em mente a mentalidade, né? Então, eu estava dando exemplo aí do WhatsApp Business e tal. Os canais digitais, né, que ajudam ali a ter um contato mais rápido com o cliente, é legal ter um canal digital, mas ele é um canal digital, ele não é a transformação, ele faz parte de um conjunto de temas que, inclusive, estão sendo trabalhados. Mas se o WhatsApp ele cai num tipo de um PABX digital, né, onde você tem que ficar ali, aí escolhe um, tá? Aí a inteligência artificial, não entendi direito, né? Fale de novo, não entendi. O quê? Você criou um canal para gerar atrito, era melhor ter deixado a pessoa lá, a pessoa teria tom de voz, procuraria resolver, né? Então, o ponto não é o quanto de ferramentas você compra. Inclusive, né, os estudos dizem que mais de 80% do que foi investido em ferramenta como transformação digital foi dado como prejuízo, né, quando a gente pega os estudos de 2018 para cá. Não é ferramenta, não é o contratar, agora eu vou contratar um RP novo, e agora eu já estou transformado, porque não, é ferramenta, né? Então, a ferramenta ela te ajuda a fazer um processo rodar melhor. Mas a transformação digital é o jeito que eu... cultural, não é? E é cultural. É o jeito que eu penso, é o jeito que eu ajo, é o jeito que eu desenvolvo, é o jeito que eu tomo decisões, é o jeito que eu olho para o meu cliente, é como que eu antecipo as necessidades do meu cliente, eu uso a tecnologia para me ajudar a antecipar essas necessidades, e por causa do bem que eu faço para o cliente, e eu tirando o atrito e melhorando a experiência, eu então tenho um crescimento mais inteligente, mais rápido, mais impactante. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui para todo mundo é isso, né? Quando você olhar para a sua empresa, pense assim, para mim é importante seguir relevante? É importante, né? Relevante não é conhecido. Conhecido é uma coisa, relevante é outra coisa. Tem empresas muito relevantes em nichos que nem todo mundo conhece, mas são super relevantes, né? Exatamente.
Então, é isso, né? É importante para mim me tornar relevante, é importante a minha empresa ter perpetuidade, então é importante que a minha empresa esteja aberta, a ser transformada, e que o digital me ajude a entender melhor o comportamento do meu cliente, dos meus fornecedores, e a partir disso, naturalmente, eu vá para o novo patamar, né? Só pegando um gancho aqui, ô Ricardo, um pouco ainda disso, que eu me lembrei, tem uma indústria que ela fazia aqui com a gente, né, a gente é cliente nosso, ela fazia em torno de 300 milhões de pagamentos para fornecedores todos os meses. Super comum, né, emissão de nota fiscal, né, um sistema robusto de processamento de nota fiscal e tudo. A gente olhou e viu que tinha uma oportunidade desses 300 milhões, eles se tornarem um mini banco, um Bank as a Service, né, um banco como serviço, que agora aqueles fornecedores que eles têm ali poderiam fazer antecipação de recebíveis, poderiam ter transações financeiras, e aquelas taxas que, então, eles pagavam para grandes bancos poderiam ser uma nova linha de receita para aquela empresa naquela dada indústria, né? Quando você pensa em transformação digital, você pensa, eu tirei atrito com o meu fornecedor, eu melhorei a experiência dele, eu deixei ele vivo, quer dizer, então, que eu posso crescer porque eu estou melhorando a capacidade produtiva dele. Se eu posso crescer, ele é meu fornecedor, então eu posso atender melhor. Se eu posso atender mais rápido, então eu tenho diferencial competitivo. Então, só trazendo pontos aqui, né, dentro dessa mensagem, que é importante para todo mundo, né, ter essa visão. A transformação, ela é para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de se transformar, mas o princípio é a gente, culturalmente, entender que ter essa visão e buscar esse tipo de conhecimento e buscar esse tipo de atuação faz toda a diferença na relevância no crescimento dos negócios. Matheus, que aula, cara. Que aula. Dá pra gente ficar o dia todo falando disso, porque é sensacional, cara. É algo realmente muito motivante, é algo inspirador, tá? Eu, de verdade, o nosso tempo já tá no fim, mas eu gostaria muito de continuar falando disso num segundo momento, se a gente puder. Vai ser um prazer. Porque, cara, primeiro, quero dizer, eu não conhecia tão a fundo a Sambatec, tá? Sei que é uma empresa de um porte formidável, mas, primeiro, parabéns pelo propósito de vocês. É sensacional a linha de raciocínio. Não é à toa que vocês realmente são considerados inovadores, tá? Saber que é uma marca brasileira que está conseguindo fazer essa transformação é algo, assim, inspirador demais, tá? E, cara, é muito bacana. Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouvir, que nos assistir, vai levar algo de bom para a empresa, vai pôr a mão na consciência e vai falar, putz, realmente, eu preciso começar por alguma coisa, e não precisa ser nada exagerado, não é mesmo? Começa pelas coisas pequenas, mas vai realmente, eu vou usar suas palavras, vai reduzindo atrito, vai solucionando probleminhas, né? Que a hora que você põe na soma de tudo, acaba virando uma baita de uma eficiência dentro da empresa, não é mesmo? Excelente, excelente, Ricardo. Eu agradeço muito aqui o tempo, né, com você. Parabéns novamente pelo trabalho que você tem executado, né, junto aí a diversas pessoas que estão aí em muitos momentos com dúvidas, e você está trazendo respostas, né, através de pessoas que têm vivido essa transformação. Vai ser um prazer imenso estar com você em todos os momentos que precisar. Muito sucesso, né, e vamos transformar, né, vamos para cima e vamos transformar. Sensacional. Matheus, muito obrigado, e até a próxima aí. Até a próxima. Abraço.